Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV, tudo bem? TV Saudade hoje está muito contente. A gente recebe um grande ator brasileiro, que também é cantor, para minha surpresa, não sabia, ilustrador, enfim. A gente vai falar tudo isso com o César Mello. César, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Não, falar de arte é sempre bom, sempre estou disponível para isso. É um prazer estar aqui, mano, conhecer mais você, seu trabalho, seu público, a todos que vão assistir esse vídeo. Muito prazer e, enfim, vamos embora. A ideia aqui, César, é falar de dramaturgia. Tá. Mas eu quero falar de dramaturgia sempre sob o seu ponto de vista, contando um pouco da tua história. E eu gosto de começar do princípio. E qual é o princípio? Te perguntando assim, César, quando é que foi que você tomou contato com a arte? Em que momento, depois de ter tomado contato, você decidiu que seria esse o teu caminho? Foi uma decisão ou a coisa aconteceu naturalmente? E, por fim, o que você fez? Você foi estudar? Você acabou sendo convidado? Como é que foi o teu início efetivo como ator de teatro, TV, cinema? Apesar de eu ser um artista, um ator, assim, apesar das pessoas me conhecerem mais como ator, é,
meu primeiro contato com a arte não foi a arte da dramaturgia, foi a arte do desenho. Porque quando eu era criança, com 5 anos, eu comecei a desenhar muito bem, e aí meus pais me colocaram numa escola de desenho, e aí fiz o curso, e depois fiz um outro curso de artes plásticas. Então, o desenho foi assim meu primeiro contato, ou minha entrada, né, para a arte, assim. Você é paulista Mas paulistano? eu sou de Barueri. Barueri, tá. Exatamente. E aí eu tinha 19 anos já, foi quando eu terminei o exército, eu servi o exército no 4º Batalhão de Infantaria Blindada em Quitaúna. E quando eu terminei o exército, eu falei, eu já tinha um sonho de fazer teatro, eu falei, eu quero fazer teatro. E aí foi justamente no ano em que a escola, em Barueri, na cidade em que eu nasci, eles estruturaram a Secretaria de Cultura, e dentro da Secretaria de Cultura eles colocaram as artes cênicas, né? Curso de teatro. E aí eu fui fazer curso de teatro, que era com uma turma bem bacana, era com a minha professora, Nana Pequini, mas tem o Tiago Airoldi também, que depois é um ator também que faz muitos trabalhos. Marcelo Airoldi. Exatamente. Eles eram alunos recém-saídos, recém-formados da IAD, e que moravam em Barueri, ou perto de Barueri. No caso do Tiago, morava em Barueri. No caso da Ana, morava em Itapevi, ou não, antes, acho que, enfim, ali perto na região oeste. E aí foram ambos dar aula de teatro no teatro de Barueri. O Teatro de Barueri tem um teatro muito bonito, agora reformaram, é um teatro ainda maior, é um complexo cultural, mas na época já tinha um teatro muito bonito, bem estruturado, e foi lá que eu comecei a fazer teatro com a Nana, teatro, enfim, meus primeiros passos como ator. Então, teu ingresso na carreira de ator foi via teatro, como no caso da maioria dos atores. Mas Sim. você, fazendo teatro, ainda continuou trabalhando como eu vi que você trabalhou aqui na Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro como ilustrador. Não, pois é, eu sou formado em letras, Tá, faculdade. e eu dei aula para cursinho para vestibular durante muito tempo. Eu fui professor assim, de literatura, língua portuguesa, enfim. É. E aí, concomitante a isso, eu fazia teatro. Eu fiz isso durante 12 anos da minha vida, até o Deu momento em aula, fez ilustração. não, eu dava aula. A ilustração foi mais tarde. Eu dava aula e fazia teatro. Tá. Dava aula e fazia teatro. Até o momento em que eu estava dando aula, e aí eu passei na audição para fazer a minha primeira novela, que foi Viver a Vida. E aí Hum. eu tive que falar, olha só, eu vou agora ter que decidir. Aí eu larguei a vida de professor e me joguei nas artes. A ilustração foi um pouquinho tempo depois, já tinha feito Viver a Vida. Aí, quando acabou a novela, eu falei, eu quero continuar morando no Rio. No Rio, eu fiz Hair, do Charles Miller, de Botelho musical. E aí, depois do Hair, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi lá que eu trabalhei, que eu conheci o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão havia acabado de passar pelo processo de pacificação das UPPs, a comunidade estava muito assustada, com muitos problemas. Alguns artistas e trabalhadores da saúde foram para o Alemão trabalhar com oficinas para crianças, como voluntariado, e eu me voluntariei para ir trabalhar lá. Tá. E aí, enfim, é coisa para cacete, né? Não, mas entendi. Mas assim, a minha única dúvida hoje você vive do ofício de ator, tá? Mas eu quero saber o seguinte: o ilustrador, o desenhista, é uma arte que você domina. Você hoje é hobby ou você trabalha também eventualmente ou continuamente? Como é que ficou essa coisa do desenho? Não, ficou para outra Para trás. encarnação. Não tem Tá, condições, não dá. tá. É muita coisa, a não ser quando sei lá, uma coisa muito específica, se surgir. Enfim, existe aqui as ferramentas para o desenho, Tá. mas não trabalho Ficou, mais. ficou para trás, tá. Bom, outra coisa que eu quero saber de você. Você
nasceu, pelo que eu vi aqui, se é tudo correto, em 77. Isso. Então, você é de uma geração em que a televisão era uma companheira dos jovens, companheira das crianças dessa época. Eu sou mais velho que você, já era, né? Eu acho que na tua época ainda mais. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você era público de TV? E você frequentava teatro já? Da onde veio esse desejo de ser ator? E eu quero saber se você tinha ídolos entre os artistas brasileiros, cinema brasileiro, enfim, essas coisas. É, é engraçado isso. Nunca ninguém me fez essa pergunta e Hum. engraçado, nunca ninguém me fez essa pergunta. O doido é que não, eu eu não era, eu não assistia tanta TV. Pelo Ah, menos até os 12 anos de idade, não havia sequer TV na minha casa. Não tinha TV. Por uhum. opção dos meus pais mesmo. Do Tá. meu pai, particularmente, não tem televisão em casa. Então eu não assistia absolutamente nada de TV. Eu não sei nada assim dessa época, a não ser vizinho, vez ou outra, enfim. Mas sabia já que as novelas eram importantes, enfim, mas não tinha contato. Depois dos 13 anos, aí sim entrou uma TV na minha casa e aí nós assistíamos mais. Aí eu comecei, mas eu não assistia muita TV, eu assistia muito cinema. Era a época, tipo, auge total das locadoras, né? Onde você Ah, sim. passava na sexta-feira, alugava cinco filmes por, sei lá, R$ 2, e Eu aí, lembro disso. final de semana, assistindo o filme. Aí eu assisti muita coisa, e aí veio daí a minha vontade de, assim, a minha certeza de que eu queria fazer teatro, de que eu queria ser ator. É, veio daí, veio desses filmes, veio, enfim, eu acho que alguma coisa em mim já pulsava sobre isso, tal, mas eu acho que materialmente esses filmes com certeza popularam o meu imaginário de, né, é muito fascinante o mundo do cinema. Eu amo o cinema. Eu ia para o cinema depois, com 17, 18 anos, eu ia para o cinema, assistia um filme, saía, pegava outro ingresso, assistia outro. Eu era apaixonado pela sala de cinema, pelo escuro do cinema, assim. Eu ia para a faculdade, ia mais cedo, assistia um filme, às vezes não ia para a faculdade, ficava assistindo filme até às 11 horas, aí voltava para casa. Então, assim, cinema Ídolos, realmente sempre foi mais forte em mim do que a própria TV. Apesar, claro, de como todo brasileiro, adoro TV, tenho algumas novelas, assim, muito particularmente para mim foram, tipo, marcaram minha vida também, como Pantanal, a primeira versão, como Sassamutema, o Salvador da Salvador da Pátria. Pátria, né? Aquele Sassamutema do Lima Duarte, que é uma coisa absurda. Eu Agora, me lembro de ver aquilo e falar, Jesus, o que é isso? Moleque, sabe assim? Enfim. agora diz uma coisa: ídolos e música. Música sempre, música é uma coisa que todo mundo gosta. Você tinha ídolos brasileiros na música, no teatro, no cinema, cinema brasileiro. Você tinha ídolos. Sabe por que eu te Então, pergunto isso? Eu te pergunto isso para saber o seguinte: qual é a sensação, de repente, de estrear na carreira, de crescer na carreira e, de repente, trabalhar com pessoas que você gostava? boto Deve ter, fé. deve ter acontecido isso, né? Cara, olha só, acho que meu primeiro ídolo realmente foi o Lima Duarte, assim. Eu tô agora, assim, tá me vendo coisas muito, enfim, às vezes não vem, né? Mas tem hora que vem a lembrança muito forte. E é isso, porque eu me lembro muito do Salvador da Pátria. Eu era moleque. E minha mãe, às vezes, assistia na casa da vizinha, porque em casa ainda não tinha TV. E eu, às vezes, ia lá assistir com ela. E eu realmente ficava fascinado com o Lima Duarte fazendo Sassamutema. É. Para mim, era uma coisa muito, muito doida. Tanto que eu sou fascinado, desde sempre, por construção de personagens em atores em cinema. Assim que eu comecei a fazer teatro, eu fui adentrar no mundo do cinema com muita força. Tenho alguns diretores dessa época que marcaram minha vida, como Ingmar Bergman, mas tem atores muito fortes, como De Niro, Tá. justamente por esse fator. Assim, De Niro barra Scorsese fizeram algumas coisas, e De Niro ele foi
hoje não tanto, mas foi craque em produzir, construir personagens completamente Composições, fora né? do seu ego, né? Assim, fora daquilo que ele era. Então, assim, isso sempre me fascinou muito, assim, a construção de personagens fora do seu ego. Quando o ator realmente tem a delicadeza de se retirar e de construir uma outra persona que caiba perfeitamente naquele lugar, naquela situação, enfim. Agora, você trabalhou com Lima em algum momento? Eu nunca trabalhei com Lima Duarte, infelizmente. Eu pergunto isso porque eu queria fazer o contraponto seguinte. A primeira novela que você fez, pelo que eu tenho aqui, foi Viver a Vida, em 2009. Você lembra o nome do personagem? Viver a vida, Paulo? Não. Ronaldo. Ronaldo, é isso mesmo. 2009, e lá se vão quase 15 anos. Sim. 15 anos que você vem trabalhando constantemente, fazendo um trabalho atrás do outro. Eu quero saber o contrário de você, César. Você já se deparou com algum jovem ator dizendo assim, nossa, eu estou trabalhando com César. Eu vejo você lá atrás, desde Viver a Vida. Já aconteceu isso, César? Cara, já aconteceu, mas eu vou fazer antes. Eu trabalhei com uma pessoa que eu era fã, que É, sim, porque eu me lembro de uma novela chamada Tieta, que eu conheci, que eu vi o Milton Gonçalves. O Milton tá, Gonçalves era uma figura muito parecida com a figura do meu pai, né? tá. E então foi uma figura assim muito forte também. E quando eu trabalhei com ele, cara, para mim foi assim muito, muito, muito forte, assim, muito, muito, assim. A gente trabalhou em Viver a Vida, que foi minha segunda novela. Não, segunda vida, não, Lado a Lado, que era com o Lázaro, a Camila, a Marjorie, Qual era o nome do personagem? Fragoso. Lá em Lado a Lado, eu era o Chico, que era o capoeira, jogava Tá. futebol, enfim. E lá eu trabalhei com o Milton Gonçalves, e aí nos tornamos amigos. E aí o Milton realmente foi esse lugar, assim, caraca, eu estou trabalhando com o Milton Gonçalves, E, enfim. e quem falou, caraca, estou trabalhando com o Zé da Mello, já aconteceu isso? Então, isso aconteceu agora. A gente estava fazendo um filme, um longa para Disney Plus, que é um filme sobre a tragédia do voo 375, uma tragédia de 1988 no Brasil. E aí eu me deparei com um jovem ator que falou isso para mim. Em Doutor Gama também, a gente gravando na cidade cinematográfica lá de Paraty, um jovem ator que tinha me assistido como Rei Leão, como Mufasa no Rei Leão, no musical, e acompanha minha carreira, foi fazer uma cena comigo, e ficou nervoso porque era eu, enfim, essas coisas que acontece com todo jovem, né? Com todo jovem ator que vai trabalhar com um ator que você conhece há muito tempo e de repente aquele ator fala o seu nome, você fala, nossa, a pessoa está falando meu nome, que E doido é isso. gratificante, você se viu com o Milton, nesse rapaz? Muito, muito. É. Tanto que era assim, sabe quando você... E você tem que tomar muito cuidado nessas horas, porque com o Milton tinha muito esse risco de estar filmando ele, e quando ir para mim, eu não estar em cena, eu estar só olhando ele fazer a cena. Isso é um perigo, porque às vezes você fica ali olhando ele fazendo a cena, assim, tipo, é o Milton, tá aqui fazendo a cena aqui na minha frente. Mas aprende E também, não é um jeito de aprender também? muito, muito, aprende muito, nossa. E Milton Gonçalves, mano, monstro sagrado. É, Deixa eu te falar uma coisa, César. Você começou pelo teatro, quando é que foi a tua primeira peça profissional que você falou? Que ano foi? minha primeira peça foi Macário, de Álvares de Azevedo, dirigida por Marcella Heroldi. A gente estreou no Vento Forte, Aqui em São Paulo? aqui em São Paulo, Ah. Mas eu não vou me lembrar, acho que é 2001, acho. Porque eu digo assim, eu vejo aqui que a primeira novela foi Viver a Vida, 2009. É, A primeira participação em cinema, não sei se era uma participação grande ou pequena, foi em 2006. Você fez Acredite, o Espírito Baixou em Mim. é, A pergunta que eu te faço é a seguinte: um ator com formação em teatro, mas formação como público de cinema. A hora que foi fazer, a primeira vez que você foi fazer teatro, a primeira vez que você foi fazer. Você fez teatro primeiro. Você foi fazer cinema, e depois você foi fazer televisão. Você fez publicidade também?
Bastante. São linguagens diferentes. São. A pergunta que eu faço é: o cara que é formado em teatro, quando vai fazer cinema, estranha? É tudo menos, né? Tudo menos. Televisão menos, cinema menos ainda. Estranha, dá chute na cabeça, apesar de ser tudo interpretação, mas são linguagens diferentes, são É. formas de fazer diferentes. O ator estranha? Dá tchutchu, sim. Em mim me Não. deu tchutchu, por quê? Porque eu estava vindo de anos de teatro de pesquisa. Tá. E em teatro de pesquisa é um grupo onde amigos se encontram, atores, para pesquisar. Então a gente fazia aula de yoga, escrevia o texto, ensaiava, improvisava. Dali ia maturando, ia surgindo a peça, a gente se apresentava. Então, no teatro de pesquisa, você acaba por ter. Tem um avião passando alto aqui, enfim. No teatro de pesquisa, você acaba por ter domínio, Tá. controle de todas as etapas da construção, do início até o fim, que é o espetáculo. Processo Aliás, no inteiro. fim mesmo, porque eu já cheguei a montar o espetáculo, montar o cenário, fazer a peça, acabar a peça, agradecer, desmontar o cenário, botar o cenário no caminhão e voltar para casa. Ou seja, você realmente faz parte de tudo. Você escreveu o texto, você improvisou, você tem controle de tudo aquilo. Então, a primeira vez que eu fiz novela, realmente foi um susto, e novela foi um processo de adaptação realmente, assim. Eu não conseguia muito ver as minhas cenas por causa disso, porque não tinha controle das coisas. E eu achava tudo muito estranho, achava que o corte não tinha ficado, não era aquilo que eu tinha feito, o que a cena que tinham escolhido não era aquela melhor que eu tinha feito, enfim. Você Você quer começa a falar? questionar muita coisa. Então, na minha primeira novela, eu parei de assistir, eu só fazia. E a partir da segunda novela foi quando eu comecei a aceitar, porque tem um tempo, né, de você se acostumar com o processo, com o métier, e aí você aceita. Já o cinema ele sempre foi muito mais libertador, talvez. Uhum. Porque, por mais que eu tenha feito cinemas, às vezes, olha, não ter muito tempo para essa cena, sempre tem mais tempo do que fazer novela. Pelo menos para mim, assim, nas minhas experiências ou maiores experiências, o cinema sempre me dá um pouco mais de chão. Existe sempre um tempo de preparação pró-filme, onde você conhece os atores, onde você constrói as cenas, onde você estabelece uma relação deixa essa cena maturar em você, estuda muito, aí você entra no seu quarto, estuda, repete, 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 repete. Quando você chega no set, geralmente o set é um pouco mais tranquilo do que TV. Com estudo de TV são cinema. muitas cenas. Então, em cinema, eu não estranhei, até porque a maioria dos filmes, o ator é um pouco mais liberto, assim, o ator faz a cena e a câmera vai atrás. Em novela, existe lugares e lugares, existe cenas e cenas, mas quando você vai gravar no estúdio, geralmente é um pouco mais marcado, enfim. Foram poucas as novelas que eu fiz onde tinha uma câmera aqui e atrás da gente, sabe assim? Acho que Babilônia teve bastante isso, que era uma casa toda construída 3D, enfim. Agora, Mas você também são tava... percepções onde eu posso estar um pouco enganado também, assim, sabe? Porque depende do filme, depende da novela, depende do Claro. momento, sabe assim? É um pouco. Agora, Não é tão óbvio. de toda maneira, você diria para mim, você disse que você era um assíduo frequentador de cinema. Você diria para mim que, como profissional, ainda é a linguagem que você sente mais à vontade? É, sem É. dúvida, sem dúvida. Agora É vamos voltar. uma, é onde eu tenho mais, é onde eu, não é que é onde eu me sinto muito abençoado por fazer cinema. Tá. É isso, sabe? É muito gostoso, é uma linguagem fantástica, né? É, set de Agora, filmagem, entre o ação e o corta para mim, assim. Porque teatro é um lugar muito onde você trabalha para construir ferramentas para esses momentos do set, de filmagem, né? O tá. teatro é onde você tem o tempo de construir realmente personas, figuras,
enfim, experimentar, se jogar, para você descobrir até onde você não tinha ido ainda. O que voz é essa que surgiu aqui? Que andar é esse que você pode usar naquele filme? Aquele personagem que chegou no cinema, saca? Eu estava fazendo Mary Stuart, e aí no Mary Stuart eu peguei o Burley, e o Burley foi construindo, de repente veio essa Mestre, que eu vi, persona né? que O assistiu, espetáculo. exatamente. Uma persona meio arrogante, né? Dona de si, É, e extremamente, né, extremamente grosseiro, tal, mas assim muito determinado. E nesse sim. mesmo momento eu comecei a gravar um advogado para o Sintonia, que tinha um Ah, perfil desses, um jovem que tinha saído da favela, tinha se formado como advogado, era um grande advogado e tinha voltado para a comunidade para trabalhar para a comunidade. Eu falei, nossa, eu posso muito utilizar essa força, essa arrogância, essa determinação nesse advogado. E eu usei, porque é justamente isso, assim, o teatro vai te dando ferramentas para você, opa, posso usar aqui, posso fazer isso, pode fazer, né? Essas personas surgem muito no teatro. É muito legal isso. agora, César, me diz uma coisa, como é que foi o acolhimento que você recebeu dos veteranos na TV, no teatro? Você se sentiu acolhido? Ou você teve um pouco de reticências no começo? Olha, vamos para o começo, né? Porque agora é mais comum, né? Porque agora, como eu também sou um pouco conhecido, então geralmente é um lugar mais fácil. Mas lá atrás, eu vou citar o Lázaro, assim, porque ele realmente foi muito. Eu estava na minha segunda novela na Globo, ia fazer lado a lado, Ele né? já era o Lázaro. Ele já era o Lázaro, era um dos protagonistas. E aí o que ele fez? Ele me chamou na casa dele para a gente ler o texto, conversar. Eu fui nessa conversa, eu fui muito acolhido por ele. E aí a gente criamos subtextos para os personagens, a gente se afinou ali, lemos cenas, estudamos, fizemos lição de casa juntos ali, ele me acolhendo. Quando eu cheguei no set, aí eu estava muito mais acolhido, muito mais em casa. Então, esse episódio eu cito porque realmente foi muito generoso dele, assim, sabe? Me chamar. Você vai entrar na novela, César? Eu entrei no capítulo 15 da novela. Então, assim, você vai entrar, o bonde já está andando. Vem cá em casa, vamos conversar. Aí eu fui para lá, a gente conversou, fizemos crescer o bolo no texto, sabe? Enfim, esse episódio foi muito marcante, assim, porque foi muito massa da parte dele, sabe? Eu imagino, voltando lá para aquela coisa do trabalhar com o ídolo e depois ser ídolo de quem trabalha, eu imagino que esse tipo de acolhimento deva ter te ensinado a fazer um pouco isso também. Você já se pegou fazendo alguma coisa parecida? Muito. Cara, eu realmente faço. Principalmente quando você está no set, já andando, no trampo, e aí vem aquela participação que é tão importante, né? A participação, seja onde for, no cinema, na série, enfim, é muito importante. Toda participação precisa ser muito cuidada. Só que é sempre um lugar de desconforto, porque eu já fiz e faço participações. Então você chega no set, todo mundo ali já está gravando há um tempo, você tem que chegar lá, tem que estar no mesmo nível de sintonia e fazer a cena. Então, geralmente é um lugar muito de desconforto. Então, geralmente eu chego, eu me apresento, olá, tudo bem? E aí eu só converso com a pessoa, porque eu sei que só de você conversar com a pessoa já se acostuma a conversar com você. Quando chega no É, set, já não é uma novidade. Ela já está conversando com você. Então a voz dela já baixou, o coração já está normal. Sabe assim? Ela vai é. ter um pouco de nervoso ali, mas já está tudo bem. Então isso eu faço muito, sim. Eu tenho esse cuidado, porque é muito difícil você pegar um bonde andando e fazer o trampo, sabe, acontecer se o set não te recebe bem, se você se sente um intruso, sabe, se o ambiente está meio hostil, enfim, é muito ruim. Agora, isso muda, César. Hoje, você, como a gente falou, você tem quase 20 anos de carreira. Isso muda, por exemplo, quando você é escalado para uma novela que você vai trabalhar com atores com quem você nunca trabalhou, hoje você já se sente seguro, hoje você já. Porque eles podem não ter trabalhado com você, mas sabem quem você é. É diferente?
Cara, é diferente. É diferente, eu acho que porque, naturalmente, as pessoas, quando já conhecem o seu trabalho, já existe um vínculo de confiança pré-estabelecido, né? Ele é Respeito, né? invisível, mas ele existe, sabe? Tá. É invisível. É, mas ele Tá. existe. Então, assim, eu vou fazer cena com tal pessoa. Eu sei que o cara é bom, porque eu já vi o filme dele. Pô, gostei muito do trampo que ele fez naquele filme, naquele longa, naquela novela, naquele personagem. Eu já vou com esse grau de confiança para a cena já Tá. elevado, assim, né? Tipo, porra, vamos embora. Ele sabe jogar, vamos bater uma bola aqui. É... Hoje, eu vou ser sincero com você, hoje eu não fico mais nervoso, não, assim, Tá. Tá. para contracenar, seja com quem for. Mas A gente há atores com quem você sonha em trabalhar ainda? Nossa, se eu topasse com o Lima Duarte, ia ser muito bacana, assim, na minha carreira, assim, porque Tá. realmente ele é uma pessoa, ele é diferente. O Lima Duarte, pô, Lima Duarte E graças a Deus está aí ainda, né? graças a Em Deus, tá condições aí. de trabalhar. Cara, o Lima É um é mote. muita coisa, né? A memória, se você pensa no Lima Duarte, automaticamente faz esse exercício assim, fala o nome dele alto, Lima Duarte, e imediatamente uma relação amorosa, sentimental vai vir à sua mente, porque tem Zeca Diabo, tem tantos personagens, Samutema, Senhorzinho Malta. Samutema, tem tantos personagens incríveis que E ele tem fez uma assim. coisa importante no Lima Duarte, que ele foi o diretor de Beto Rockefeller, que foi a novela que mudou a linguagem da teledramaturgia, porque ela é hoje, né? É importante citar isso no Lima É isso. Duarte. Pois é. Então, o Lima Duarte é realmente um cara que eu admiro muito, assim. Agora Com o me diz, Milton, eu tive o prazer de trabalhar, graças a Deus. agora me diz uma coisa, Sandra. Ainda hoje, e desde sempre, a artista no Brasil, ser artista no Brasil gera insegurança pela instabilidade. Sempre. Ainda que você tem artistas que fizeram muito sucesso e depois sumiram. Você pensou em desistir em algum momento? Ou você, a partir do momento que foi mordido pela mosquinha azul, ficou determinado e falou: vou encerrar todas as minhas esperanças aqui? Você tentou desistir, quis fazer outra coisa, fez paralelamente? Como é que foi isso? Eu quis, sim. Teve um momento que eu quis. É, teve um momento em que eu fiz um exercício de aceitação. Eu já era formado em letras, eu já dava aula em cursinho pré-vestibular, eu já tinha isso, já me sustentava. E aí chegou um momento em que realmente não acontecia. Porque, assim, o que você, o que você fala que é acontecer, vamos só dividir aqui, né? Tem muita gente que é um ator, que trabalha, que faz muitas peças, bacana, e tem um trampo que dá o dinheiro para ele. Uhum. A gente não pode dizer que o ator dele não aconteceu, porque ele está trabalhando como ator, faz Tá. peça aqui, faz peça lá, tá tudo certo. Perfeito, perfeito. Mas, para mim, o que acontece? Quando eu falo acontecer, isso me sustenta, Tá. né? Isso paga as minhas contas. Então, assim, eu dando aula, fazendo teatro, fazendo teatro, e aí teve um momento em que eu olhei para mim e falei: não dá mais, não deu, tá tudo certo, a profissão não rolou. Eu comecei a produzir meu TCC para fazer pós-graduação em letras. Eu gosto muito de literatura e, e tem um autor na literatura particularmente que eu amo muito, eu acho, enfim, que é o Radwan Nassar. E aí eu tinha um romance dele que eu ia escrever um TCC, enfim, ia fazer pós-graduação e ia dar aula em faculdade, era isso que eu ia fazer. Cheguei a comentar com um amigo meu, Paulo Américo, que é um ator também.
graças a Deus trabalha muito. Eu falei, ai, Paulão, pois é, não rolou, não rolou. Eu preciso dar conta da minha vida, eu preciso pagar aluguel, eu preciso criar estrutura, né? Preciso viver. Enfim, essa arte não deu, tá tudo certo. Nesse ano foi o ano que minha vida mudou. Foi o ano em que eu peguei o telecurso. Do telecurso, peguei um programa para poder fazer, chama Cozinha Brasil, que eu viajei o Brasil inteiro. Eu Eu vi saí aqui. do programa Cozinha Brasil e fui para a novela Viver a Vida. Cozinha Brasil é o programa do SESI, né? É, é. Tá, engraçado, né? Normalmente, muitos relatos parecidos. Resolvi desistir. No ano que eu resolvi desistir, aconteceu alguma coisa. É meio mágico isso, né? É muito doido, né? Bom, eu não sei pela idade que você tem, se você ainda pegou isso, mas a profissão de ator, a profissão de artista, durante muito tempo foi estigmatizada. Ou era vagabundo, ou era puta, ou era homossexual. Você enfrentou algum tipo de preconceito nesse sentido, por parte dos teus pais, por parte vai ser ator, é vagabundo, ou, ou você já é de uma geração que esse tipo de coisa, que hoje é o contrário, hoje todo mundo quer que os filhos sejam atores. Sim, é. Mas eu quero saber o seguinte, se você pegou um pouco dessa fase, se pegou, se você passou por isso, ou se você já é de uma fase que não tinha esse estigma. Não, o estigma não tinha, não. Assim, meus pais não tinham o estigma de relacionar a arte de atuar com a arte de ser, sei lá, vagabundo, prostituta, enfim. Não, É. mas existia ah, um olhar, cuidado dos pais, né? O cuidado dos pais muitas vezes aprisiona os filhos no Sim. sonho pequeno deles, né? Mas isso é normal, né? Meus pais são lutadores, pessoas que trabalharam muito na vida, tiveram muita dificuldade. Então, a minha relação com a minha mãe, por exemplo, num determinado tempo da vida, foi porque você ainda está lutando com essa coisa de ator, quando você já é formado em letras, ou seja, tem trabalho, vai dar conta do seu César professor, vai seguir na sua carreira e para com essa história de ator, de ficar até 4 da manhã no teatro, montando cenário, estudando, correndo para lá e para cá, porque isso não está te dando nada. Algumas vezes de modo bem incisivo. Então, isso sim eu tive, assim. Mas não era preconceito em relação à profissão. Era preconceito, era um lugar tipo, isso não dá dinheiro, você Dúvida com a não coisa vai longe com isso. aquela coisa Então, da instabilidade mesmo que a gente falou, né? Preocupação com a exatamente. estabilidade. Isso não tá te sustentando. Para com isso e vai dar aula, cacete. Era Vou te, meio fa- isso. vou te fazer mais uma pergunta nesse sentido, mas eu antes quero que me tire uma curiosidade. Quando eu fui pesquisar a tua carreira, eu vi duas referências de teu nome completo, teu nome de Batismo, né? César de Mello Araújo ou Paulo César Mello? Não, não, esse Paulo César Mello, eu não sei aonde surgiu. Isso aí não existe. Tá, Meu nome é César de Mello Araújo. então tá certo. Perfeito. É, Bom, é, César, a gente falou aqui de preconceito com a carreira, e você citou muito o Milton Gonçalves, que sempre foi um ator muito engajado na causa da negritude e tal. sim. Quero saber o seguinte: você tem esse engajamento? Como é que você vê essa coisa? É, é, ainda existe preconceito com essa coisa de raça? Você chegou a passar por isso? Cara, aí esse terreno é bem É, é, espinhoso, né? Bom, é. primeiro, como você acabou de citar o meu nome de batismo, por exemplo, então, como César Melo, como César de Mello Araújo, sim, eu sofri, já passei por situações bem constrangedoras, e como ator, houve um momento em que eu fiz escolhas. Tá. Então, eu vou explicar para você. Por exemplo, quando quando eu comecei a fazer teatro, eu não tinha uma boa relação com a TV no sentido preto,
porque aquilo que me era apresentado na TV da época não era bom para mim. Eu não gostava. E por que eu não gostava? Porque eu já fazia faculdade, sempre fui bom leitor, então eu já tinha noção de classe, noção de raça, noção de desigualdade. E eu já tinha, inclusive, uma noção muito boa de história. Claro. Então, a ideia de que todo negro escravizado era pacífico, ordeiro, era obediente, não se revoltava, ou, enfim, a ideia de que nós não tínhamos negros classe média ou classe média alta, inclusive no período da escravatura do Brasil, enfim, tudo isso eu já sabia que existia. E por que todo negro estava na chibata e nenhum negro era dono, por exemplo, de um jornal, nenhum negro era dono, era um engenheiro, como tínhamos na época. Claro que tinha. Então, assim, tudo isso, com 19 anos, eu já tinha conhecimento. Isso já me chegava porque eu lia muito. Então, não me orgulhava ser escravo, enfim, não fazia muito sentido para mim, não. E ainda não faz, eu confesso. Então, na minha carreira, se você for dar uma olhada nela, você vai perceber que existem muitos personagens propositivos, personagens que se vestem bem, personagens advogados, enfim. Isso não é só um acaso da vida, isso também são escolhas que passam por mim. Assim, eu eu desejo deixar uma carreira um pouco mais propositiva em relação a mim, assim, uma carreira que eu olhe para trás e tenho orgulho, sabe? E, e eu não teria orgulho assim de olhar para trás e me ver fazendo um empregado atrás do outro, sabe assim, enfim, não teria orgulho disso. E era isso muito que nós tínhamos nos anos 2000, né, 2002, enfim, eu fazendo teatro e vendo aquilo e falando, não quero fazer isso. Por isso, o cinema, eu me apaixonei muito e me apaixonei pelo teatro, porque o teatro me dava liberdade de ser qualquer coisa, né? Assim, Mas é engraçado porque no futebol, por exemplo, a gente vê muito essa coisa de racismo. Na Europa, principalmente, essa coisa de racismo é uma coisa nojenta, né? Enfim. E é sempre interessante, você falou tudo isso, eu me lembrei imediatamente do Milton Gonçalves, que para mim uma das melhores interpretações em televisão dele foi fazendo um psicólogo em... Oh, meu Deus do céu. foi uma novela, não foi? É o Carlão, a novela do Carlão. Eu não me lembro, não. Pecado Capital. Pecado Ele fez um psicólogo classe alta e foi um dos trabalhos mais legais que eu lembro do Milton Gonçalves fazendo. Enfim, quero falar um pouco agora de construção de personagem, mas antes eu preciso te perguntar. Pedir emprego, pedir trabalho não é vergonha, mas existem algumas pessoas que têm pudor de pedir papel. Você é um ator que pede oportunidade, você é um ator que pede papel, ou você prefere ser convidado, acredita que pedir você pode causar constrangimento para quem pode te oferecer? Como é que você funciona nesse sentido? Cara, eu nunca pedi, assim, mas a minha tônica aqui em casa, na verdade, porque minha esposa também é assim, o que acontece? A gente, a gente se conhece há 10 anos, mas a formação nossa, a Renata, se formou em bailarina, Hum, depois cantora e atriz, né? Eu comecei com teatro, mas depois sempre fiz aula de voz e tenho uma noção de dança. tá. Então, assim, o que acontece comigo é eu fiz Rei Leão, musical, Mudança de Hábito, musical, eu fiz Wicked, musical, eu fiz Dona Ivone musical. Eu fiz novela, Babilônia, enfim. Eu fiz streaming e eu faço teatro de prosa E cinema? e cinema. Então, assim, a ideia é fazer tudo para ter trabalho, entendeu? Tá, É tá, meio entendi. isso assim. Mas Cantar, você teria pudor em pedir, se precisasse? eu acho que se eu precisar, eu vou ligar para um amigo, né? Assim, hoje eu ligaria para um.
sei lá, para o Jefferson D, para um Belmonte. Fala, mano, você não tem um negocinho aí para mim, não, porque o negócio tá feio aqui. Talvez sim, talvez sim. É. Eu acho que hoje mais, porque hoje, o que acontece? Eu sempre tive medo de simular uma intimidade que eu não possuo. Então, sei lá, há 10 anos atrás, eu não Tá, conhecia ninguém ou conhecia pouca gente, eu não pediria. Mas hoje, tá, sendo amigos, parceiros de trabalho, talvez sim, talvez tá. sim. Vamos falar de composição? Bora. Como é que você funciona na composição de personagem? Você prefere construir, preferencialmente, estou falando, tá? De dentro para fora, a partir do emocional, a partir do psicológico, ou de fora para dentro, a partir da aparência, do andar, do cabelo, da barba, da visagem ou do emocional? Olha só, é, é impossível a gente retirar da construção de personagem um caráter, vamos dizer, espiritual dele. Clarice Lispector tem uma frase dela que ela fala assim: eu quero escrever sobre o desconhecido, né? Eu quero escrever sobre aquilo que eu não conheço. A construção de personagem passa um pouco por esse momento. Só que de tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. O nosso ego, ele trabalha para nos proteger daquilo que a gente não conhece, né? Então, a construção de personagem sempre me é um pouco caótica. Tá. O que acontece? Primeira coisa, eu leio o texto. E o texto vai te dar dicas de quem é esse personagem, de quem é essa pessoa. No texto sempre tem dicas muito importantes sobre ele. Em qualquer Então, veículo. e aí a gente vai para a sala de ensaio, a gente vai pesquisando tal e vai descobrindo. Agora, é sempre a partir do texto. Por quê? Eu sempre corro para decorar o texto. Por quê? Porque para mim a descoberta ela se dá na repetição. Então eu me tranco no quarto e começo a repetir, repetir, repetir. Aí eu ponho uma roupa que eu acho que é igual do personagem. E aí eu repito com a roupa. E aí começa a vir um andar. E aí começa a aparecer uma voz. Enfim, é mais ou menos por isso. Agora, por exemplo, Doutor Gama. Doutor Gama Você foi. fez o protagonista. Eu fiz Doutor Gama. E aí, o que eu fui? Eu fui ler Doutor Gama. Quando eu fui ler Doutor Gama, ele era poeta, advogado, jornalista, um grande orador. E se você ler Doutor Gama, você vai perceber na escrita dele um poder, uma autoridade, que eu falei, eu preciso disso. Eu preciso desse poder, dessa autoridade, dessa linguagem bonita que ele escreve. Então eu pegava os textos dele e ficava lendo alto, horas e horas, no meu quarto, para tentar captar o modo como ele pensava a linguagem, o modo como ele Tá. falava. Então é assim, já o pastor guerrilheiro, que eu faço um pastor, eu fui, frequentei algumas igrejas, alguns cultos para anotar, vi horas e horas de pastores pregando na internet e ficava anotando coisas e pegando uma coisa e aí passava, falava alto, pegava o meu texto, repetia, repetia, repetia. É muito da repetição. Assim, eu sou muito da repetição. Então, assim, para mim eu preciso Você decora repetir, repetir, repetindo. repetir, porque é na repetição que eu encontro coisas que eu me sinto confortável, que eu acho um lenço, que eu acho um andar, que eu acho um, sabe? E você decora na repetição também. É na repetição. É Tá. repetindo. Agora, você falou uma coisa aí era uma pergunta que eu ia te fazer mais na frente, mas já que você tocou no assunto, e estamos falando de composição, é mais responsabilidade levar para a ficção um personagem real? Eu acho que é, mas no caso do Gama, eu tinha a grande, talvez, sei lá, a grande sorte de que nunca ninguém que foi assistir ou que vai assistir ao filme ter visto o Gama falar ao vivo. Então, assim, tudo que nós temos do Gama é uma imagem do Dr. Gama, né? E são os escritos dele, assim.
Então, o que eu ouvi muito, e para mim foi muito gratificante, uma, 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 uma figurinista da Globo que me falou assim: você conseguiu encarnar o imaginário que nós negros tínhamos de Dr. Gama. Uhum. Isso é um baita elogio. Porque Agora, mesmo não conhecendo o Dr. Gama, ela viu o meu Dr. Gama e falou: era isso que ele era assim que ele era. Então isso é maravilhoso, né? mas pensa numa situação assim, eu sou amigo do Nil Marcondes, conhece o Nil Marcondes? Sim. O Nil Marcondes fez o Marquinho da Vila no teatro. E na estreia o Marquinho da Vila estava lá. Como é que seria isso? Pois aí eu acho mais complicado. Aí eu acho mais Hum. complicado. E eu acho inclusive que assim, por mais que você queira fugir da imitação, tal, eu acho todo mundo que vai assistir, todo mundo que vai ao cinema, que liga a TV para assistir uma biografia de uma pessoa que conhece, ela quer Que ver a tá aí. pessoa. Uhum. Ela quer ver o cara, o ator fazendo, lembrando aquela figura. Eu assisti, por exemplo, agora dois filmes autobiográficos maravilhosos. Não, dois filmes biográficos, né? Uhum. É, Elvis, que é esplêndido, e o ator, ele tá cara do Elvis, ele tá brilhante no papel. Por quê? Porque você vê o Elvis ali. E tem o filme da Whitney Houston, que é o contrário. O filme é ruim, o filme é pobre, é um filme Wikipédia. E a atriz, por mais que seja é uma boa atriz, faz muito bem, mas não se parece ou não lembra em nada a Whitney Houston. E aí é muito decepcionante, porque você não vê a pessoa ali que é a biografada. Então, tipo, não faz muito sentido, não é bom. Então, Posso assim, é uma citar dois, responsabilidade. posso citar dois exemplos? A Andréa Horta fazendo Elis Sim. e o Eduardo Martini fazendo Clodovil. Eduardo Martini fica nervoso. É um pouco isso, né? Você quer ver a pessoa, né? E eu vi. Pior é que quando você consegue ver, é muito bom. Você também falou ainda, você citou a frase de Clarice Lispector, e eu quero te perguntar o seguinte: em cima de tudo que você falou, tá, Sandra? O que é mais difícil para você, ou mais instigante, ou mais desafiador? E eu sei que o ator adora a desconstrução. É fazer aquela personagem que você conhece, próxima de você, tá? Uma realidade que você vive, ou aquela que você não conhece, desconhecida completamente. Como é que é isso? Como é que o César funciona nesse sentido? Então, como eu gosto de construir personagens, não importa muito se está perto ou se está muito longe de mim. A É, questão é, eu vou buscar me distanciar dessa figura. Mas, quando o personagem faz coisas que você domina, né? Eu vou dizer isso agora, coisas bobas. Por exemplo, se você vir um ator em cena lavando uma louça que nunca lavou uma louça, talvez você saiba detectar que ele tá, nunca lavou uma louça. Por quê? Porque ator é memória corporal, ator é prática, ator é vida, né? Então, quando você pega um personagem que é próximo, sei lá, faz coisas do seu cotidiano, isso facilita. tá, Agora eu estou ensaiando um bombeiro. Eu nunca fui bombeiro para tá, a peça. E aí é longe de mim. Então, é um trabalho mais difícil. É um trabalho mais difícil. tá. Agora, é muito mais prazeroso, porque, ou enfim, não sei se é mais, mas me desafia mais. E aí, quando desafia mais, você fica mais perdido, você se irrita mais, mas no final você fica ainda mais feliz, assim, porque É, esses desafios gigantescos, assim, de transpor uma pele para um lugar que você jamais iria. Por exemplo, eu fiz agora um longa que eu faço um copiloto, e aí fizemos aula de aviação, fizemos cockpit, fizemos, enfim, muito longe de mim, mas com muito aprendizado, porque é isso também, né? Essa profissão ela te dá a possibilidade de você aprender muita coisa que você não sabe, né?
Aí eu fiz Sim. uma série que vai estrear agora esse ano, chamada O Negociador, eu fiz um capitão do GAT, e aí eu fui para o GAT, eu fui fazer exercícios no GAT, eu fui aprender coisas no GAT, quer dizer, uma polícia de alto nível de São Paulo, que trabalha 24 horas por dia, num nível de excelência top, e eu estou lá dentro trabalhando com eles. Então, assim, essa profissão dá essas possibilidades, né, maravilhosas para a gente de aprender aquilo que a gente não sabe, né? Agora me conta uma coisa, como é que você definiria a tua relação? Você fala os personagens ou a personagem? Que linha você A, é? a personagem, né? Então, como é que você definiria a tua relação com as tuas personagens? Você habita nelas ou elas habitam em você? Isso está parecendo uma pergunta de provocações de Abujamra, Eu né? sou um provocador. Na verdade, na verdade o objetivo aqui é provocar reflexão mesmo, sabe? Sim. É, E me perdoa se te incomoda. não, imagina, não me incomoda. Não sei se você responder a pergunta, porque, cara, eu acho que às vezes, né? Porque, vamos, convenhamos, não Hum, é todo trabalho que você tem todo o tempo do mundo para construir um personagem e estar à vontade nesse personagem a ponto de você olhar ele do seu lado e falar: Uau, ele está aqui, eu estou aqui, vem cá, vamos conversar. E eu acho que o Doutor Gama tem isso, no Pastor Guerrilheiro eu consegui isso, de ter tempo para conhecer aquela pessoa intimamente, o andar dela, a voz dela, o que ela fará. Sabe assim, eu estou em cena, estou ali gravando. Se entra um cachorro, eu sei o que aquela personagem faria naquele momento. Eu sei improvisar com esse personagem. Assim como improvisei com Gama, improvisei com o filme do Pastor Guerrilheiro. Ou seja, você está num domínio tão grande da personagem que o que vier você bate no peito. tá. Mas não é todo longa, não é todo personagem que você tem esse tempo, né? O Burley foi isso, eu fiquei em cartaz com o Burley. O que vinha no peito matava. Então, Se um Sandra, cara se levanta do banco da plateia, sobe no palco, eu sei o que o Burley faria. quando Mas você. não é todo o tempo que a gente tem tudo isso, né? Para poder. Essa qualidade de estar, não é sempre. Você pega um personagem que é corrido, que é para fazer, que, enfim, você vai lá, você dá conta, mas você não. Enfim, é um lugar menos Ponto comum. confortável. Então, mas mesmo nesses casos, quando você está com um personagem, qualquer veículo, você convive um tempo com eles. Você tem um tempo de cartaz, você tem um tempo no ar, você tem um tempo de preparação. A pergunta que eu te faço é: quando você está trabalhando um personagem, mesmo fora do ambiente de trabalho, você está lá indo para uma festa, dirigindo teu carro, você tá trabalhando, você só não está naquele momento. Os Sim. personagens, eles dão toque? Não, Você pensa neles? a professora Luciana Galvão, ela fala que são, é, enfim, são os anjos auxiliadores, né? Os anjos da criatividade. Isso acontece muito, sim, muito, 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 assim. É, tanto, eu acho que em tudo, assim, quando você está compondo música, está escrevendo um conto, você está construindo um personagem, o tempo do ócio e do silêncio é muito importante. Às vezes eu saio de casa para andar, para ir ao mercado, e eu vou a pé. Eu faço questão de ir a pé, porque eu sei que no trajeto, de repente, eu vou passar o texto e vou falar: Uau, olha que legal isso! Olha, eu acho que eu posso fazer isso assim, 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 assado. Porque são as ninfas da criatividade que vão soprando coisas na sua orelha, assim. É, realmente é. E eu acho que no caso do personagem, quando o personagem está entranhado em você, ele quer dizer coisas às vezes. E você, uma amiga minha, falou uma frase muito bonita para mim anteontem, uma atriz, inclusive, Virginia Rosa. Ela falou: você tem que, às vezes, olhar para o seu personagem, dar a mão para ele e perguntar a ele: o que é que você veio fazer? O que é que você veio dizer que tem que ser pela minha boca?
Eu sei bem que é isso, porque eu sou autor, e a relação com os personagens é muito maluca, cara. Não é? Tem Agora, momento que eles falam. é por isso que eu sempre digo que eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito, porque o processo de escrever é doloroso, porque você tem É que abrir um muito. canal, você tem que abrir um canal, cara, as pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas é doloroso, porque você tem que abrir um canal que você deixa de pensar com a tua cabeça, você passa, é muito louco. É, é. E é muito Agora, o ato de escrever, eu digo isso porque eu também escrevo, assim, o ato de escrever é muito doloroso e é muito improdutivo, né? Assim, sim, porque ninguém tem ninguém não existe a arte de escrever, existe a arte de reescrever. e o processo criativo, você não consegue ficar mais do que, eu pelo menos não consigo ficar mais do que 3 horas por dia envolvido com aquilo. Não precisa me dizer qual, só me diga se houve caso de você aceitar o personagem e se arrepender, e do contrário, não aceitar e se arrepender de ter recusado. Por qualquer motivo, às vezes até por não ter podido fazer. Mas já houve caso de você aceitar e se arrepender, de não aceitar e se arrepender? De não aceitar e me arrepender, não, mas de aceitar e depois falar, é, eu acho que eu já, Ah, eu acho que tá. eu já. Acho que sempre acontece, né, Sandra? Acho que É, sempre. às vezes você fala, não achava que ia ser assim. Às vezes o ambiente, enfim, é um lugar meio assim, né? Às vezes, né? Às vezes, Você falou que você às vezes sai para pensar no personagem. A pergunta que eu te faço é: você precisa de concentração? Você vai para o set, para o estúdio, para o teatro? Você é ator que chega em cima da hora no teatro ou você precisa de um tempo para relaxar, pensar? E quero saber se para desconcentrar é a mesma coisa. Se você precisa passar em algum lugar, comer alguma coisa, ou acaba o trabalho e você vai para casa. Como é que César, funciona? A minha concentração, eu tenho essa vantagem. A minha concentração, ela não é pelo silêncio e pelo isolamento, na maioria das vezes, a não ser que seja um personagem muito específico. A minha concentração se eu chego no ambiente e começo a conversar, eu já estou aquecendo. Eu já estou aquecendo a É. voz, eu já estou abrindo a boca, eu já estou mexendo o queixo, já estou mexendo com a língua, já estou conversando, já estou acordando meu corpo. Então, geralmente, assim, eu não tenho essa coisa do isolamento. Mas, no set de filmagem, aí eu tenho. Tá. E aí eu trabalho muito sempre com música. Então, assim, eu escolho, no processo do estudo, algumas músicas para aquele personagem, para os momentos que eu vou enfrentar em cena. E aí, sempre no set, eu vou estar com fone de ouvido, ouvindo música e me concentrando ali, ou passando texto com um colega, enfim. No set mesmo, fora assim, mas no set não existe muito espaço para outra coisa a não ser a própria cena, sabe? Porque é muito pouco tempo para você realmente dar o melhor. Então, assim, você faz uma vez, aí você já pensou onde é que você podia fazer isso, tal coisa, tal, enfim, ó, beleza, vamos repetir. Você já repete, já pensando em outras coisas. Ficou confortável, vamos gravar, já grava bonito, sabe assim? Eu gosto no set, eu fico muito concentrado, sim. E geralmente é com música, porque me Engraçado. ajuda. Porque você está no Engraçado. set com a música, você fecha o olho, aí vem aqui, vem ver gravata sua, alguém mexe no seu cabelo, alguém vem mexer na sua barba, enfim, você consegue isolar um pouco Mas todo esse músicas que lugar. você escolhe, né, pelo que você está falando. Você Eu escolhe a música. escolho, que eu escolho, que eu Tá, escolho. que engraçado. É. A televisão tem uma característica que nem o teatro e nem o cinema tem. Por mais sucesso que você, por mais êxito que você obtenha nas duas linguagens, ela te tira do anonimato. Sim. Ok? Quero saber o seguinte: quando é que foi que você se viu popular? Como é que você lida com isso? E hoje, com alguns anos de carreira, eu acho que você já é chamado nas ruas por César Mello. Mas eu imagino que são fases, né? Você é aquele ator da novela. Ah, você é o. Aí confunde com outro nome. É. E hoje acho que você é o César Mello. Quero saber o seguinte: como é que foi para você? Quando foi que você se viu popular? Você perdeu o anonimato? Como é que você lida com isso? E esse processo de evolução, de ser conhecido?
Eu acho que aconteceu. Bom, na minha primeira novela foi a novela das 8, né? Então já me colocou em outro lugar, assim. As pessoas me encontravam e já falavam, ei, o Ronaldo da novela, ei, não me chamava pelo nome, mas me chamava pelo personagem. É. Em Lado a Lado, isso ficou mais claro porque o personagem foi realmente um personagem muito bonito, assim, enfim, e foi o personagem que as pessoas mais falam até hoje, inclusive porque as pessoas reassistem muito essa novela. Então o Chico ficou assim muito marcado. Bom, eu sempre lidei com isso da forma mais. Eu comecei a fazer teatro com 19 anos. Eu já tinha uma ideia de profissão sobre isso. Tá. Então, nunca me saiu da cabeça a ideia de que é um trabalho, que é uma profissão. Eu estou em evidência, portanto, as pessoas me conhecem, mas isso não significa absolutamente nada. Não significa que eu seja melhor, que eu mereça mais, ou nada disso. É um trabalho, é meu ofício, e, no caso, as pessoas me conhecem. Eu trabalho com entretenimento. Então, Uhum. geralmente, as pessoas têm uma ideia mais agradável sobre mim, né? Então, é isso, e só. Isso sempre foi muito normal, assim. No teatro também, teatro musical, onde as pessoas, enfim, viram fãs, assim, Mufasa, do Rei Leão, me lembro, as pessoas virem, lotarem o portão para falar comigo e tal. Me é muito confortável, assim, não é nem lá nem cá. Não gosto da ideia de construirmos, nós atores, uma ideia de celebridade e de que essa vida é muito fácil, porque é uma mentira e porque isso se voltou contra nós nos últimos 4 anos passados, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, parar de fazer isso. É, é uma profissão com muito trabalho. O ator trabalha muito pré-set para parecer que não está trabalhando tanto no set, para quando É, acende a câmera, você fala, uau, como, nossa, como você fez isso é a bem? mesma coisa no palco, né? Exatamente. É muito Agora, trabalho. você já deu autógrafo em nome de outro ator? Ou algum outro ator já deu? Isso acontece com todo mundo. Já foi É, confundido com alguém? não, você sabe que assim, eu já fui, e eu achava ruim, mas depois que eu descobri que lá nos Estados Unidos o Samuel Jackson já ficou irritado porque ele é muito confundido com o Lawrence Fishburne. É. Aí eu falei, meu, se o Samuel Jackson está sendo confundido, então relaxa, César, tipo, Mas isso vai tem acontecer e uma tá tudo história do bem. Alceu Valença, que o Alceu Valença conta, que cansou de dar autógrafo com o Moraes Moreira. É isso, E entendeu? o Tipo, Moraes Moreira ou o Luiz Melodia com o Itamar Assunção. é E isso. eles falavam isso, né? Enfim, deixa eu te perguntar o seguinte: a gente falou do processo lá de conviver com os personagens. Todo o trabalho tem um tempo. Às vezes um tempo mais longo, às vezes um tempo mais curto. A pergunta é: quando acaba o trabalho? Não é que acaba assim, no dia. Acabou a temporada, acabou a gravação da novela, acabou a filmagem. Qual é a sensação, César? Luto, vazio, alívio? Pô, se você está falando, acabou o dia de filmagem, é uma coisa, né? Você, pô, cansado, gente, beijo, até amanhã. Agora, finalizar projetos é sempre um pouco dolorido, assim. É Mesmo sempre, aquele que você não gostou? mesmo aquele, porque você faz amigos, né? Hum. Eu sou muito do bate-papo. Eu sou muito de valorizar justamente os amigos que eu ganho no processo, porque é uma das coisas mais bacanas da nossa profissão, que é conhecer gente, se abraça as pessoas, depois se dá tchau para elas e vai conhecer outras. Mas, cara, essas pessoas, por exemplo, Mary Stuart. Cara, eu convivi alguns meses com Genésio de Barros, assim, que é um Fantástico. gentleman, que conta histórias deliciosas, sabe? Que é maravilhoso. Se eu disser que eu não sinto saudade dele, eu vou estar mentindo. Eu estou com saudade dele. Eu Ah, sinto saudade da nossa convivência diária, sabe? Eu me lembro que quando eu terminei Hair, que foi meu primeiro musical, eu chorava tanto, mas tanto, tanto,
Porque é um corte muito brusco, assim. Você, Mesmo sabendo que aquela data é a data, né? mesmo sabendo, não adianta, assim, Agora, é César, dolorido, sim, é dolorido. Terminar um projeto é sempre dolorido. Assim. você traz souvenir ou você empresta coisa sua para os personagens? Cara, geralmente, às vezes sim, pouca coisa, mas eu geralmente guardo algumas coisas dos personagens, assim. E Eu todos gosto eles de... e todos eles ficam na mesma prateleira da tua emoção? Ah, todos ficam assim. Eu Na tenho mesma prateleira? Não, sim, assim, eu acho que tem personagens que mudou minha carreira. É, Esses personagens, eles são diferentes. então numa prateleira mais alta. É, o Chico de Lado a Lado, o Mufasa do Rei Leão, Doutor Gama do Jefferson D, assim, são personagens que mudaram o olhar sobre mim e me possibilitaram mostrar um trabalho que me colocou no outro lugar como artista. Então, de fato, assim, são personagens que são muito, muito, muito especiais. Né? Agora, essa coisa de falando de personagem, como a gente falou, você já tem uma carreira longa. E todo ator, estou falando de audiovisual, estou falando de televisão, todo ator tem um ou dois personagens, porque à medida que a carreira vai avançando, o público vai se renovando e os personagens vão ficando mais. Tem um ou dois que todo mundo fala, esse foi o César que fez. Um que você já me falou que foi o Chico, de lado a lado. Qual seria o outro em televisão que você acha que as pessoas lembram muito? Você Cara, fez em dois televisão, Tadeu, sabia que você fez dois Tadeu? eu fiz o Tadeu de Babilônia, Hã? que eles falam bastante também, porque era uma novela das 8 também. E Boca a boca, Doutor Boca a Tadeu. Boca, verdade, uma série, é verdade, uma série para Então, Netflix. mas qual seria, além do Chico, o outro que você apontaria assim? Esse todo mundo sabe que fui eu que fiz. Ah, o Paulo do Bom Dia Verônica, porque é um sucesso absoluto e aí todo mundo me fala de Bom Dia Verônica. Tá. E então assim, o Paulo de Bom Dia Verônica hoje é um dos personagens mais conhecidos assim e é o motivo de muitas pessoas me pararem para conversar tal. Agora, umas perguntas de resposta rápida, tá? Vamos lá. O protagonista num projeto meia boca, e quando eu falo em protagonista, eu falo, claro, em remuneração. O Sim. protagonista num projeto meia boca ou o personagem secundário num puta projeto? Eu estou falando que a função aqui é fazer, É, é é fazer. rápido, mas eu preciso só ser rapidinho assim. Tá. Depende do tempo da carreira. Hoje, talvez eu pegasse um personagem menor num puta projeto. Sim, Tá. sim. César, quantas vezes você já morreu? Uma. Acho que uma vez. É, teatro, novela ou TV? Teatro, TV ou cinema? Foi cinema. Morrer na ficção faz pensar na finitude? Muito. Você tem medo da morte? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. Já matou também? Já. Já? Não, acho que não. Acho que não. Não. Será que morrer é melhor que matar? Na ficção? Na ficção, na ficção ser mártir é sempre bom, né? Ser mártir? Tá. O que você acha que é mais importante para o sucesso? Não adianta você me dizer que tudo mesclado. Mas é o talento, é a vocação ou é o carisma? Vocação é o que faz você continuar. Vocação é que faz com que você não pare. Então é vocação sempre. Tá. Uh, Você já foi substituído em teatro? Já, Já substituiu? já também. Quando você substitui, você busca referência, claro que tem a marcação, papapá, papapá, mas cada ator tem o seu jeito de fazer, mesmo com marcação, com direção. Você busca referência ou você busca afastamento? Não, eu busco referência. Já fez remake? Você busca referência como? Você vai ver?
Você Eu vou conversa com o ver, né? ator? É bom ver o ator fazendo, porque se ele chegou lá por um processo que você perdeu, né? Tá. Então, ele vai sempre ser uma luz, que alguns atores não gostam, mas eu gosto. Você já fez remake? Remake? É. Alguma novela que foi remake de outra que ia ter sucesso? Não, não, não. Você também buscaria referência para fazer no ator que fez? Aí não, porque é É. diferente de teatro. Porque aí eu não buscaria, não. Agora, no teatro ou na TV, digamos assim, amanhã alguém faz o remake de Lado a Lado. Alguém vai fazer o Chico. Você se apropria do personagem, você vai ter ciúmes ou Ah, não você. tem, não tem. Não? Nem um Não. pouquinho? Vamos fazer agora o Rei Leão, o musical Rei Leão. Vai ser um outro Mufasa e tá tudo certo. Não tenho o menor apego a isso. Na verdade, eu tenho sempre um pé no futuro, assim. Eu gosto do que vai vir. Ô, César, o homem César de Melo Araújo tem alguma restrição para o ator? Ou seja, tem coisa que você não se permite você fazer? Cara, eu não sei se eu faria um escravo na minha vida. Não tenho Tá. vontade, não me faz falta. E, bom, cenas de intimidade, cenas de sexo sempre são desconfortáveis. Sempre são. Nudez frontal, nudez. Ah, né, não vamos nem. Vamos confiar que não aparecerá. É claro que eu falo aqui É porque sempre. não, eu tenho problemas. Eu tenho problemas com isso. Tá, Eu tenho assim, porque não é porque você é ator que você é todo. Não, não é. Eu, no meu caso, eu não sou. Eu sou bem reservado. Eu, com o meu corpo, inclusive, assim, eu acho tá, difícil o nu. Acho difícil estar nu com uma outra pessoa com a qual você não possui intimidade. É sempre difícil. tá, Cena de intimidade no set de filmagem é sempre difícil, assim. É sempre tá. difícil. Perfeito, perfeito. É, gosta de fazer comédia? Cara, eu gosto, eu adoro, é leve. Nossa, é Faz muito bem? gostoso. Você acha que você faz bem? Faço, super. Ah, é difícil ser o escada? Não, não, não é difícil ser escada, não. Eu acho que escada é uma coisa antiga. Escada, se você for ver as comédias de hoje em dia, é mais uma dança do que escada. Ah, Escada era uma coisa de Trapalhões, por exemplo. É uma coisa da comédia, sei lá, dos anos 80 ou anterior, quando toda uma peça era construída para um protagonista e todo mundo era escada para aquele personagem e tal. Hoje eu acho que você tem muito isso, assim, bons personagens, uma comédia e todos eles dançando ali agora, Sandra, quando eu falo de comédia, eu sempre convido a uma reflexão. Eu ouço 99% dos atores que fazer a comédia é muito mais difícil, porque comédia demanda precisão, tempo, comédia é matemática. Todo mundo fala que fazer comédia é mais difícil, todos os atores, quase todos. A pergunta que eu faço é, se realmente fazer comédia é mais difícil, por que que a crítica, que hoje cada vez existe menos, mas a crítica sempre viu comédia e também o teatro infantil como gênero menor? é. A que você atribui isso? Cara, o teatro infantil, eu não sei, eu não talvez tenhamos que estudar um pouco a história do teatro, né? Assim, como ele veio caminhando, e a gente vai entender que menores recursos, sobretudo menores recursos, são sempre destinados, ou o teatro, se tem um teatro grandão, o pequenininho é para o infantil, enfim, é sempre delegado uma coisa menor, Uhum. tal, né? É. Porque é para criança. Talvez porque tínhamos uma ideia de que uma criança merece menos, né? De que uma criança não é assim tão merecedora, não é tão inteligente, ela não é tão sagaz para degustar um texto, enfim, que tenha uma grande produção. Eu acho isso já caiu por terra. Eu acho que precisamos mudar, inclusive. Assim. Eu já acho que a salvação do teatro é fazer teatro, formar novos públicos, e você forma novos públicos na Exatamente. infância. Quanto mais perfeito essa colocação. Quanto mais
lindo visualmente, textualmente, é uma peça infantil, mas você está construindo futuros, né? Público de teatro, Exatamente. consumidor de teatro. E a comédia? Então, a comédia, eu não sei, também não sei, eu acho que é porque a gente tem uma... É porque, assim, e me desculpe, eu sei que muita gente fala que fazer comédia é mais difícil, mas eu não acho. Porque se você tem um ouvido musical, se você tem um ouvido do clique, você faz comédia muito fácil, rápido. Drama, você afunda e cavuca sentimentos que são difíceis, que te provocam e que eu acho muito mais difícil assim fazer drama, sabe? Tá. Do que fazer comédia. Geralmente comédia é um clima leve, o set já é leve, a relação já é leve. Não é que é fácil fazer comédia, mas se você tem um ouvido musical, você faz comédia. Tá. Agora, e confesso que nem todo ator de drama faz comédia, mas não é isso que faz a comédia ser mais difícil, saca? Tá. Tipo, drama é um mergulho, e dependendo do drama, dependendo do que o personagem, de como o ator constrói o personagem, é um mergulho profundo na própria sombra, nos próprios medos, em sentimentos que ele queria deixar muito longe dele e que ele tem que enfrentar. Então, intelectualmente não, mas emocionalmente, é muito mais perigoso. É uma dança muito mais perigosa Uhum. no precipício do que a comédia, sabe? Tá. Então, eu realmente não acho que a comédia seja mais difícil do que o drama. No mesmo caminho, sentido contrário, você já fez um grande vilão na TV? Na TV, não. O vilão é interessante? E por que que O vilão é interessante. por que que o vilão é tão sedutor? Porque é uma delícia fazer vilão, né? O Bully era um pouco vilão. E eu fiz Mudança de Hábito também, que era um grande vilão, assim, maravilhoso, assim, esse vilão que é um pouco da comédia também, enfim, é delicioso porque você justamente dá vazão para essas maldades Você tem mais vontade de fazer um vilão na profundas. TV, um vilão clássico assim? Eu tenho muita vontade de fazer tudo. Tá. Eu sou muito apaixonado por set de filmagem, eu tenho vontade de fazer absolutamente tudo. E quando me vêm personagens que são parecidos, a luta é fazer. Como é que eu posso fazer isso diferente, sabe? Você disse que você decora repetindo, Sim. mas a pergunta é: você gosta do improviso ou você é mais respeitador do texto? Amo o improviso. E trabalhar com quem improvisa? Já trabalhou com Bem-vindo Siqueira, Perry Johnson, Jorge Dória, algumas... Mas eu adoro improvisar. No teatro, então, poxa vida, lá no meu estúdio, o povo sofria comigo, porque eu inventava umas. Agora tem diretor e autor que não gosta, né? Não, assim, bom, eu acho que tem assim, bom, primeiro assim, claro, o improviso, para mim, ele está muito no lugar do você repetiu tanto esse personagem, você se aprofundou tanto nesse personagem, você conhece tanto esse personagem, que geralmente, quando você conhece muito o personagem, vem um troço que ele fala. Então Sim, não é muito você. É você, mas não é você. Você está obedecendo ali. É quase como escrever e o personagem fala, não é assim que eu quero falar, é assim que eu quero falar. sim, sim. Eu imagino, eu imagino. Sabe? Então não é o César improvisando, não. Assim, eu inclusive sou péssimo de improviso, mas personagens cujo tempo me dão base, aí sim eu dou vazão para eles. César, lá atrás você falou de edição. Não é a melhor cena, papapá. Eu queria tocar um pouco nesse assunto. Como é que é para o ator, quando ele faz uma cena que ele julga maravilhosa, e a edição é fundamental no audiovisual, a gente sabe disso, e tem que respeitar a edição. Mas quando você tem uma cena cortada ou extraída, qual é a sensação? Você está esperando lá. Aliás, você gosta de se ver? Cara, eu gosto de assistir os trabalhos que eu faço, sim. Eu não sou essa pessoa que não gosta de assistir, não. Não, eu gosto de Ah, assistir, sim. Eu gosto de tá. assistir para ver os E, amigos, ver o set. Pô, a gente filmou essa cena em tal dia, tal dia. Eu guardo as histórias por trás das cenas e eu gosto de conversar sobre isso, abrir um vinho, assistir uma série que eu fiz com o ator e a gente bater papo sobre como foi gravar. Adoro isso. Eu adoro, sim. Eu, como envolvimento. agora, essa coisa da edição.
ou tirar a cena, ou retalhar a cena? Qual é a sensação? É sempre Ainda que triste. se respeite a importância dela. Sim, é sempre triste. Imagina. Você trabalhou muito, assim. Tem cenas, inclusive, eu tive uma série agora que foi cortada algumas cenas que eu fiz, assim, que deu tanto, mas tanto trabalho para fazer. Foi um cavucar emocional, sentado ali com a atriz e cavucando e pesquisando, e aí fazendo, repetindo, encontrando um lugar de emoção e tão lindo da cena. E a cena foi cortada, e você fala, poxa É vida, frustrante, né? é frustrante. Tá. É, você faz, quando você está fazendo, você se emociona em cena ou você faz tecnicamente? Não, me emociono muito. Então, eu quero que você me responda qual é a emoção mais genuína para você. Rapidamente, assim, ao ler o texto, ao estar fazendo o texto, que está descobrindo novas coisas, ver o texto pronto, ou ver um texto que você não participou desse processo todo. Texto, A emoção mais genuína é do agora. tá, perfeito. É no Perfeito. ação. Ação, você começa a cena, você está fazendo a cena, Tá. e aí você sente um troço, e é verdade, e tá tudo certo, e aí você se emociona, e a cena acontece, é isso. Alguma novela que você viu, não fez e gostaria de ter feito, não precisa dizer o personagem. Pô, Pantanal, né? Pantanal é um lugar muito doido, porque assim, é você sair um pouco da sociedade e ir para o Pantanal, ir para outro lugar, conviver com os bichos, conviver com outra natureza de pessoas, enfim. Deve ser delicioso, assim. Eu faria feliz Pantanal. Algumas perguntas rápidas também, de novo. O bom do fracasso, o ruim do sucesso. O Acredito bom que do já viveu as fracasso é duas que você coisas. aprende. O bom do fracasso é que você aprende. O ruim do sucesso é que pode marcar você com um único personagem. Tá, tá. Como a música também, muitas vezes, fica a única música de um. Bom, o que é mais difícil para o César público? Um bom texto na boca de atores não tão bons ou um mau texto na boca de atores brilhantes? Eu acho que os dois é um desperdício, né? Tipo, Mas tem algum que te incomoda mais? eu acho triste. Bom, eu acho que assim, um ator bom sempre vai melhorar um texto. Então, um texto bom na boca de atores ruins é o pior. Tá. No teatro, em cartaz, o que é mais gostoso? A reação esperada ou a reação surpreendente? Ah, as duas. O ruim da reação surpreendente, para mim, é que ela passa a ser esperada a partir da primeira vez dela, né? Ela é esperada, mas ela é boa ser esperada, porque quando ela não vem, ela cria um vácuo, que aí você aprende. Tá, tá. Aprendeu, seu idiota? Ela não vai vir sempre. Bom, Sada, a gente está acabando e eu vou fazer algumas coisas, umas perguntas para a gente acabar agora, mais no sentido geral. É, como é que você vê essa coisa da internet que dá voz a qualquer um? Gente que não entende do que está falando e se coloca para falar de coisas que não entende e fala como se tivesse razão. Por exemplo, a história da Lei Rouanet, que todo mundo fala e ninguém conhece direito o Sim. funcionamento. Estou dando o exemplo da Lei Rouanet, mas existem muitas outras coisas. Como é que você vê essa coisa da. Você já teve problema com CRI, com imprensa? Você já teve problema com esse tipo de invasão? Como é que é para você essa coisa? A gente é um país muito estúpido. A gente é um país de péssimos leitores e que todo mundo tem grandes opiniões. Todo mundo é E especialista em tudo, né? olha só, teve um dia que o Tass, no programa dele, Provocações, agora no Cultura, Tá. ele perguntou para o Gentili: você sabe, você fala mal de Paulo Freire, mas você sabe, você já leu Paulo Freire, você conhece ele?
E aí o Gentili respondeu: não, eu nunca li, mas eu não gosto das pessoas que gostam dele, então eu falo mal dele. Ah, tá. Então, quando você ouve isso, não tem muito argumento mais. Você vai falar o quê? Quando você sabe que grande parte das opiniões compartilhadas sobre cultura nesse país é um pouco baseado nisso, é baseado na inveja, na dor. É muito complicado o Brasil. Repito, é um país de péssimos leitores com muita opinião. E opiniões certeiras, né? As pessoas têm certeza absoluta. Elas falam por médicos, elas falam por especialistas, elas falam por gente que estuda a vida inteira para ter uma opinião sobre alguma coisa, e alguém fala, não, mas eu acho que não é isso. E o acho dela é definitivo. E, assim, e na internet, eu acho que o pior é que a internet não é um lugar sobre opinião. A internet é um lugar de reação, o que é pior. Nenhuma, né, poucas vezes são as vezes que você vê alguém que pegou um assunto que aconteceu há 2 dias atrás, estudou, deixou acalmar os ânimos e aí fez um vídeo sobre ele. Poucas vezes. A maioria das vezes acabou de acontecer, eu vou fazer um vídeo cheio de emoção e não é opinião, geralmente é uma reação que eu estou tendo em relação àquilo que aconteceu. E aí vira essa confusão de reações na internet, assim, que aí não, não se deve dar muita importância. Mas é um perigo porque são influenciadores, né? Esse é o nome. São Sim. pessoas que estão influenciando outras. Enfim, o máximo que você pode fazer é, quando puder, fazer conteúdos bons para a internet. É a única coisa que a gente pode fazer. Não dá para parar o ruim. Não dá para É. sequer organizar, assim, O, sabe? o grande problema é que o conteúdo ruim tem muito mais view do que, Ah, do que isso o é bom conteúdo. certo. Mas eu sofro um pouco com isso, mas tudo bem. É. Estamos acabando, eu só quero te fazer três perguntas antes da gente acabar. Uma pergunta é sobre você começou a fazer novela, a novela de lá para cá ela vem passando por transformações. Como é que você vê o futuro da telenovela? E mais que isso, durante muitos anos a Globo foi hegemônica e eu, Américo, acho que a hegemonia é ruim até para quem é hegemônico. Hoje a Globo já não é tão hegemônica com os streamings, o que abriu espaço para muito técnico, autor, ator, enfim, diretor. Como é que você vê o futuro da telenovela e essa ampliação do mercado com essas novas plataformas? Daqui a 50 anos, talvez, a gente fale da importância da revolução que o streaming causou para a diversidade. E talvez daqui a 50 anos a gente tenha noção real disso. Porque se o streaming é bom para o ator branco, ele foi uma revolução para o ator preto. Ah, Inclusive para forçar emissoras da TV aberta a começarem a incluir muito mais fortemente ou investir mais fortemente na diversidade. Então, ah. assim, eu posso discutir com você sobre problemas do streaming que nós temos, sobre salário, sobre horas de trabalho, sobre discutir, inclusive, artisticamente, como e por que são escolhidos alguns projetos, como esses projetos, às vezes, têm uma formatação parecida, como a gente pode fugir e produzir algo criativo no streaming. A gente pode discutir tudo isso. Agora, a revolução que ele causou na diversidade para o homem e para a mulher preta é Eu acho que não só pro preto, mas pro trans, pro para o homossexual, trans, sim, né? para todo mundo, para o amarelo, para todo mundo. Sim, 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 é verdade, é verdade. Legal. Bom, eu sempre gosto de terminar com duas perguntas, mas eu sempre deixo perguntas para chamar numa próxima oportunidade. Já quero te agradecer o seu tempo comigo aqui. É,
A gente conversou aqui 20 anos de carreira, quase, já. Ou no teatro, se você considerar lá como esse teatro, talvez 20 anos. E você deve ter feito, pelo menos aí, uns 50 personagens ou mais. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: seria você uma pessoa diferente, tivesse desistido a hora que pensou em desistir, ou não tivesse ingressado nessa carreira? O que essas 50 vidas somadas acrescentaram à vida do homem César de Mello Araújo? Sabedoria. Você seria uma pessoa diferente? Eu seria menos sábio. É. E menos feliz. O ator fez o homem mais feliz, o artista fez o homem mais feliz. Com certeza. César, então, com os olhos de quem gosta de se ver, você me disse que gosta de ver. Quem é César Mello? Então, o César, porque assim, vamos lá, vou responder para você. O César Mello é uma pessoa caseira que gosta de conversar, que gosta de abrir um vinho, que gosta de prosear, que gosta muito de dividir bate-papo. É uma pessoa muito focada, que ama ser ator, mas que sabe que ser ator não é a totalidade dele, é parte dele. Então, eu não sou ator, eu sou o César, que trabalha como ator, mas eu sou artista. Eu trabalho como ator e eu gosto de... E ator me preenche muito, mas me preenche também a minha vida espiritual, me preenche muito também a minha vida com os meus pais, com meus irmãos, me preenche muito minha vida amorosa com a minha esposa. Então, é isso. O César Mello, ele é uma pessoa, ele não é um artista. Eu não sou um artista. Não sou um ator, perdão. Eu sou um artista, mas eu não sou um ator. Ator é parte do que eu faço, inclusive profissionalmente. Assim, eu não gosto de dizer que a arte é minha vida, por exemplo. Não, assim, a arte é uma parte muito substancial da minha vida, mas a minha parte espiritual também é, a minha vida amorosa também é, a minha vida sentimental também é, e eu social. preciso ter um equilíbrio nisso tudo. Eu posso dizer que, por isso tudo, você sempre te achei bastante acessível, bastante simpático, bastante prestativo. Muito obrigado. Eu faço basicamente a mesma entrevista com todo mundo, só que cada uma é única, né? Porque cada um é único e embora muitas perguntas sejam iguais, as respostas nunca são iguais, o que me leva a aprender sempre. Estou aprendendo sempre com vocês. Sei que a minha função, às vezes, é provocar mesmo, mas provocar Maravilhoso. De levar a reflexão. Espero que você tenha gostado, eu gostei muito, te agradeço demais, muito obrigado. Adorei, assim, bater papo com você, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar, e muito obrigado por ter insistido no nosso convite, porque com a correria a gente fala, pô, vou fazer, mas aí esquece, enfim, mas você foi, me chamou, a gente marcou esse bate-papo. Um prazer te conhecer também um pouco mais. Obrigado. Eu adorei. Prazer foi meu. Quero te ver em teatro, quero te ver logo e quem sabe um dia a gente consegue trabalhar junto, né? É isso aí. Um grande beijo para você. Abraço, mano. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois, pra não encanar.
nós perdemos a viagem. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois. Pra não encanar, eu me arrumo, eu me enfeito, eu me ajeito, eu interrogo meu espelho, espelho que eu me olho pra você me ver. Porque você não olha cara a cara, fica nesse passa não passa, o que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara, eu te procurando pela Lapa, nós perdemos a viagem. Porque quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois. Pra não encanar, eu me arrumo, eu me enfeito, eu me ajeito, eu interrogo meu espelho, espelho que eu me olho pra você me ver. Porque você não olha cara a cara, fica nesse passa não passa, o que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara, eu te procurando pela Lapa, nós perdemos a viagem. Então, por que você não olha cara a cara, fica nesse passa não passa, o que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara, eu te procurando pela Lapa, nós perdemos a viagem.